Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do grupo Vegor que presta serviço de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás. E aqui no canal a gente conversa sobre todos os assuntos relacionados a essa tecnologia. Nós estamos conversando aí nos últimos 3 vídeos, nós estamos conversando sobre o controle das contaminações do SFCs, principalmente o controle que a gente faz na manutenção preventiva de rotina nos equipamentos isolados a gás SFCs. E falamos já brevemente dos 3 principais controles que nós fazemos, que são o que nós chamamos de pureza, umidade e SO2. Já expliquei de forma geral o que são essas medidas. Eu vou deixar aqui para vocês o link desses 2 últimos vídeos, na verdade já dos 3 últimos vídeos, que tem um geral, tem um que fala só de ar e água e o outro que fala sobre a contaminação por SO2. Então eu vou deixar esse link aqui para vocês assistirem esses vídeos para poder entender melhor o de hoje. A partir de hoje, o que nós vamos fazer? Eu vou conversar mais detalhadamente sobre cada contaminante, o efeito dele, método de medida e limites e razão de ser de cada limite. Tá bom, pessoal? Então, indo nessa sequência, hoje nós vamos conversar sobre a medida da pureza. Então, a pureza, como eu expliquei no primeiro vídeo, na verdade, quando a gente mede pureza, o instrumento que a gente utiliza, ele mede o quanto tem de SFCs naquele gás que está contido dentro do equipamento. Como é que isso funciona? Nós conectamos o nosso instrumento de medida no equipamento, que está cheio de gás. O gás do equipamento flui por dentro do instrumento de medida e o instrumento determina naquele gás que passou lá quanto é SFCs. Dessa maneira nós estamos vendo quanto tem de SFCs dentro do equipamento que está operando. Primeira coisa importante, todas essas medidas são melhor quando executadas com os equipamentos em operação. Nós sabemos que hoje muitas empresas não permitem que seja feito qualquer tipo de atividade em equipamentos em operação, por uma questão de segurança. Então a gente faz da maneira que for possível, certo? É importante a gente saber o seguinte, como é que essa medida de fato é feita? Essa medida da pureza, como eu falei, ela mede quanto tem ali de SFCs. Como é que esse instrumento funciona? O que ele tem ali é um sensor que a gente chama sensor de condutividade térmica. Esse sensor, ele, em linhas gerais, grosso modo, ele é um dispositivo que ele percebe a condutividade térmica de um determinado gás que está passando ali. Ele é calibrado para perceber diferenças de condutividade térmica conforme a quantidade de SFCs varia naquele gás que passou. Em linhas gerais é isso. Na prática, existem vários tipos de sensores para isso, desde que seja um dispositivo qualquer que mude sua característica física em função da condutividade do gás que está passando. Isso normalmente ele pode ser um sensor qualquer cuja resistência mude com a condutividade do gás que está passando. Então pode ser simplesmente um filamento aquecido que, conforme o gás passa, ele tira calor desse filamento e a resistência do filamento varia. Esse filamento colocado numa ponte de Wheatstone, ela vai mudando a resistência da ponte conforme o teor de SFC na mistura que passou. É tão simples quanto isso. Há outros tipos de sensores, mas todos eles baseados nessa mesma propriedade. E aí, assim é feita a determinação. E quanto a gente pode admitir de contaminantes nesse gás? Qual o mínimo de SFCs que a gente pode admitir? Primeiro, como eu já falei no outro vídeo,
Quando a gente mede uma pureza de 99%, 98%, 97% de SFCs, o que é esse resto aí que não é SFCs? Então, por exemplo, os limites de norma, quase todas as normas prevêem um limite mínimo de 97% de pureza. O que isso quer dizer? A norma está dizendo, nós temos que ter no mínimo 97% de SFCs na mistura. Ok, 97% é SFCs. O que são os outros 3%? Os outros 3% são constituídos de tudo que não é SFCs, que a gente já comentou no primeiro vídeo, olha lá para ver o que pode ser, mas são produtos de decomposição, contaminantes provenientes do ambiente ou da fase de montagem do equipamento, que são principalmente ar e umidade. E os produtos de decomposição, que são o ácido fluorídrico, o H2S, o SO2, todos os oxifluoretos e assim por diante. Sulfofluoretos também e assim por diante. Uma série de produtos de decomposição. Nós vamos falar disso no nosso último vídeo dessa célula. Nós vamos detalhar direitinho quais são esses produtos. Mas é isso. Todo esse material, somado os limites de tudo e o que a gente encontra, isso vai dar 2.000 a 3.000 partes por milhão, que é 0,03%. Então, nós estamos falando de 3%, 0,03 é 1/100º disso, é que são produtos de decomposição. O resto é o quê? É ar. De onde vem esse ar? Ele pode ter vindo desde o enchimento, ou pode ter sido absorvido, pode ter penetrado na câmara, no equipamento, isolado a gases SFCs, através dos vazamentos. Aí você vai pensar, temos um vídeo também que já conversamos sobre isso. Se o gás SFC está sob pressão e ele está saindo, como é que faz para o ar entrar? Eu já expliquei o fenômeno da efusão, né? A pressão do SFCs dentro é maior do que a SFCs fora, então ele sai. Mas a pressão parcial do oxigênio fora é maior que a pressão parcial do oxigênio dentro. Então o oxigênio entra para equilibrar essa pressão. A mesma coisa acontece com o nitrogênio. Por isso a contaminação do ar aparece. Tá bom? Por que foi determinado, nossa última questão aqui, por que então nós determinamos esse valor de 3% máximo? Acima disso, o SFCs contaminado com ar acima de 3% vai falhar? Vai causar descarga no equipamento? Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui está uma curva aqui, olha, nessa figura aqui. Essa curva foi elaborada, eu fiz essa curva junto com o auxílio da inteligência artificial, que é um negócio muito legal, aconselho que todo mundo use. Fui dando os parâmetros para essa inteligência artificial e fizemos a curva de variação da rigidez elétrica da mistura ar-SFCs contra a concentração de ar no SFCs. Então, como vocês estão vendo nessa curva, quando a gente tem o SFCs puro, nós vamos ter a rigidez elétrica do SFCs puro, que ela vai ser de 89 kV por centímetro. Conforme vai entrando oxigênio, ela vai diminuindo, até que, por exemplo, quando chega a 20%, nós vamos ter uma rigidez de 77 kV por centímetro. Isso, 20% de ar, é muito, muito mais do que o limite. No entanto, a rigidez elétrica ainda está muito boa para a maioria dos equipamentos onde o SFC vai funcionar. E por que então que nós queremos 3%? Porque quanto mais contaminação por ar nós temos, mais vão se formar produtos de decomposição quando ocorrer a descarga. Seja no equipamento de interrupção, pela decomposição natural da SFC na operação, seja nos equipamentos onde não há interrupção de ar, mas na ocorrência de descargas, por exemplo, descargas parciais. Elas vão decompor parcialmente as SFCs, essa decomposição não se recompõe totalmente em função da presença de oxigênio e umidade. Por isso a gente precisa ter uma pureza tão elevada das SFCs nos equipamentos em operação. Tá legal, pessoal? Guarda essa curva aí para vocês, eu vou deixar a curva na descrição e podem usá-la aí à vontade. Então, esclarecendo essa questão,
a verdade, o controle do ar é para que a gente possa ter uma menor velocidade de decomposição e formação de produtos de decomposição das CFCs. Nós vamos falar no final, os produtos de decomposição atacam os materiais de construção dos equipamentos. Tá bom, pessoal? Então espero que essa aí tenha ajudado a compreender melhor esses fenômenos. Na próxima, vamos comentar mais sobre os demais contaminantes. Tá bom? Muito obrigado aí para todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo aí com seus colegas que podem estar interessados no assunto. Um grande abraço a todos e até logo.